Fala galera, boa tarde amigas e amigos do Flamília da Nação. Boa tarde galera, chegando aí domingão, um domingão de ressaca diante da vergonha que nós vimos mais uma vez, tivemos que passar ontem no Maracanã, a perda do tetracampeonato carioca. E os temas que a gente vai trazer agora na live são: Paulo Souza tentou pedir demissão no vestiário? Já sentiu a pressão, sentiu o golpe? A gente vai falar sobre isso aqui. Falei agora há pouco com um jogador do Flamengo. O jogador me trouxe detalhes do que está acontecendo e a gente vai trazer aqui agora, claro, pediu para não ser identificado. E detalhe, hein? É um jogador que vem tendo moral com o treinador. Então, não é a questão de estar participando de motim e falando isso para o treinador cair, não. Vou falar com você já já sobre esse tema. Rodolfo Landim recusou o cargo de presidente do Conselho de Administração da Petrobras. A gente vai falar sobre isso também. E claro, só Jesus salva, amigos. A situação é crítica. E eu queria que vocês colocassem aqui no comentário. Comentem aqui de imediato. Para vocês, só Jesus salva? Comentem aqui. Antes de você começar a assistir esse vídeo, eu queria pedir encarecidamente o like. Acho que o like é importante demais para o crescimento do nosso canal e principalmente para que o YouTube comece, divulgue a nossa live, divulgue os nossos vídeos para mais e mais pessoas, mostrando que vocês estão gostando. Posso contar com isso? Agora, like. Agora, antes de assistir o vídeo, outra, se você não é inscrito no Flamília da Nação, gosta de informação do nosso Mengão, brota aqui pro Flamília da Nação. Clique no botão vermelho aqui embaixo, se inscreva no Flamília da Nação. O Flamengo acaba de anunciar oficialmente a contratação do goleiro Santos. Contrato até 2025, Flamengo anunciando oficialmente. 4 anos de contrato, o goleiro já poderá inclusive fazer a sua estreia pela Copa Libertadores da América na próxima terça-feira, já que o nome dele já consta no BID, já está regularizado, já está dentre um dos inscritos para a Copa Libertadores. Então o goleiro Santos foi anunciado nesse momento agora como novo reforço do Flamengo. Vamos lá, meus amigos. A situação é feia, né? Eu ontem pude presenciar, na minha frente, eu estava bem atrás do Paulo Souza, eu fui ao jogo ali do Maracanã Mágico, que fica bem atrás do banco de reservas, e eu pude ver, logo após o Paulo Souza, o Gabigol fazer o gol. Assim que o Gabigol fez o gol, passou um tempo, o Fluminense foi pro ataque, o Gabigol e o Arrascaeta não voltaram para marcar, e o Paulo Souza foi e deu-lhe um esporro, chamou a atenção de forma dura. O Gabigol olhou para ele e fez o seguinte: comigo, bem na minha frente, eu vi, comigo. E aí o Paulo Souza falou, e aí não dava para eu ver o que ele falou, porque ele estava atrás, ele estava na minha frente, ele de costas e o Gabigol de frente para ele. E aí ele falou, gesticulou com o Gabigol alguma coisa, o Gabigol virou na minha frente. Fez assim, mandou ele para aquele lugar e virou de costas. Ele ficou louco, Paulo Souza. Ele se aproximou, chegou a entrar em campo, o jogo estava parado, que era uma falta para o Fluminense da intermediária. Chegou a entrar em campo, na beira do campo, claro, ali, discutindo com o Gabigol. Logo depois, o Gabigol não conseguiu dominar uma bola, no meio campo também, e aí o Paulo Souza de novo chamou a atenção dele e ele fez assim pro Paulo Souza. O clima é péssimo, e aí, é claro que existe vou dizer a palavra motim, mas os jogadores estão insatisfeitos com o trabalho dele. E aí muitos vão dizer, mas estou insatisfeito com o trabalho dele porque ele está botando todo mundo para trabalhar, tirando da zona do conforto. Galera, se fosse isso, eu seria o primeiro aqui a fechar com o Paulo Souza e dizer que tem que continuar assim, porque os jogadores não podem mandar no clube e não pode ser um treinador que esteja botando os caras para trabalhar mais, que eles possam estar tentando colocar o treinador para fora. O Paparazzo, rubro-negro, né, notícia do Paparazzo, disse que tem inclusive um áudio dele, né, de um problema grave que aconteceu no vestiário, na qual o Paulo Souza chegou irritadíssimo, gritando com os jogadores e dizendo: vocês não vão fazer o que eu quero, não? Isso, informação do Paparazzo rubro-negro, tá?
Então querem que eu entregue o cargo? Eu entrego o cargo. Quer dizer, ele chegou a se dispor a entregar o cargo. E aí chegou lá o tal do Marcos Braz, né? Quando a gente fala tal do Marcos Braz, é o passador de pano, só bota panos quentes na situação. Disse, não é nada disso e tal, não é nada disso, fica calmo e tal. Enfim, ele iria entregar o cargo. E aí eu digo a vocês, aí agora de manhã eu entrei em contato com um jogador que eu tenho contato, que é, né, enfim, um jogador do Flamengo, não vou entrar em detalhes, porque aqui a gente obviamente não pode falar as fontes, e perguntei, e me atendeu muito bem. Eu já tinha perguntado isso outras vezes e ele tinha negado. Claro, estava em decisão de campeonato e tal, e dessa vez ele foi bem claro. Falou que existe sim problema de relacionamento, os jogadores não entendem o que o Paulo Souza quer, os jogadores estão insatisfeitos, não pela forma de trabalhar, porque segundo ele, estou dizendo aqui segundo o que ele falou, tá? Muitos jogadores ali querem treinamento, querem trabalho, mas pelo formato que o Jorge Jesus propõe e que, segundo eles, é algo incompreensível. Não conseguem compreender, cada hora ele pede uma coisa, ele cada hora coloca um jogador para jogar. Detalhe, amigos, esse jogador que eu falei é um jogador que está tendo moral com ele. Um jogador que está recebendo moral, então tinha tudo para poder, obviamente, elogiar o trabalho dele, até porque, né, vem jogando com ele. Então, pelo contrário, ele disse que dificilmente o Flamengo conseguirá ir para frente com o trabalho do treinador. E isso porque os jogadores não estão compreendendo. E, cara, vou dizer para vocês com a experiência que eu tenho no futebol, isso não é novo. Não é novo no futebol e não é novo no Flamengo, não é só o Flamengo, não. A gente vê desde a década de 70, o Gerson disse algumas vezes, né, ele fala isso até hoje, que quando os jogadores percebiam que o treinador não entendia nada, não entende nada de futebol, eles se reúnem e vamos fazer o nosso aqui, vamos tentar ganhar por nós, porque esse cara não entende nada. Ele perdeu a confiança do grupo. E não é para menos. Um cara, por exemplo, que o Flamengo... E não estou a favor dos jogadores não, hein? Não estou a favor deles não, porque eles têm que mostrar em campo. O Flamengo ontem, meus amigos, foi um time completamente desorganizado. O Fabrício Bruno se machucou no aquecimento, era um start para ele poder mudar o esquema. O Flamengo tinha que fazer 3 gols. Entendam uma coisa, ter que fazer 3 gols, você ter um sistema de jogo com 3 zagueiros, que ele não abre mão, 2 volantes e não ter alas que deem profundidade, é um sistema defensivo. Você tem que tirar um jogador do meio campo ou um jogador de ataque para colocar mais um zagueiro, você não tendo jogadores que deem profundidade, ou seja, alas ofensivos, torna-se um esquema defensivo. E ele não enxerga isso. O que eu vi ontem no futebol, o que eu vi ontem no Maracanã, as pessoas olhavam um para o lado do outro, um para os outros, as pessoas que estavam do meu lado, e falavam, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. A gente não acreditava no que estava vendo. O Fluminense dominava o meio-campo, o Flamengo tomou um baile de bola no meio-campo. O fraquíssimo time do Fluminense com o Ganso. Gente, o cara não enxerga, ele não consegue entender. O futebol se ganha no meio-campo. O João Gomes correndo igual um maluco sozinho no meio-campo do Flamengo. O Arrascaeta lá na frente, enfiado no meio dos zagueiros. Tudo errado. O Flamengo totalmente sem meio-campo, ligações diretas. Davi Luiz tinha que ligar diretamente o ataque, tipo do Flamengo, transição. Não existe. A transição é defesa-ataque, não existe meio-campo. Eu estou emitindo aqui a minha opinião. Se deixar para trocar mais à frente, os adversários vão abrir 10, 20 pontos de diferença e aí já era. Então a hora de mudar é agora. E a mudança não é só do treinador, não. Tem que ser da diretoria de futebol inteira. O Landim ontem anunciou que recusou o cargo de conselheiro lá, do Conselho de Administração da Petrobras. Beleza, eu daria os parabéns para ele. No entanto, sabemos que é uma tacada de mestre. Por que ele não anunciou isso antes? Anunciou agora que perdeu? Como uma cortina de fumaça para poder minimizar as críticas à diretoria ou a ele próprio. Por que ele não anunciou isso antes, quando ele foi convidado e aceitou? Então, assim, tem muita coisa errada, as pessoas se protegem lá dentro e a gente aqui não é otário, a gente não é bobo. Nós iremos defender os interesses do Flamengo sempre. Vou dizer aqui a vocês,
Faremos uma live hoje, a nossa live hoje às 21h10, de muita cobrança. Eu vejo, por exemplo, ontem no gol do Fluminense, eu estava bem na minha frente ali, o Fluminense entrou tocando facilmente, o Andreas perdido no meio campo. O Andreas, que muita gente quis perdoar, fizeram bandeirão pro Andreas. Teve gente que logo depois da falha contra o Palmeiras foi pro Maracanã bater palma pro Andreas. Encontra-se perdido no time do Flamengo. Ele ontem foi dobrar a marcação, deixou o Ganso sozinho, só vocês verem o gol. Ele abandonou o Ganso, foi dobrar a marcação, o cara que já estava marcado. O cara deu no pivô, o cara tocou no Ganso sozinho, criou sua oportunidade de sair o gol do Fluminense por uma falha de marcação de quem? De novo dele, Andreas Pereira. Gente, não é coincidência. É preciso mudança. Ninguém tá entendendo o que esse cara tá querendo dentro de campo. O cara, se fosse por trabalho, se a gente pudesse dizer aqui, porra, o cara tá forçando os jogadores a treinar, mas então os caras não querem. Não é isso que tá acontecendo. Esse jogador falou pra mim, o Flamengo não treinou em 2 períodos em momento nenhum. O Flamengo só treina 1 período, quer dizer, voltou o que era antes. Voltou o que era Renato, era Rogério Ceni. Treinamentos em 1 período, ele sucumbiu aos jogadores. Treinamentos em 1 período, folgas que não acabam mais. O Flamengo teve 5 dias de férias a mais do que os demais clubes. 5 dias. Quando ele teve tempo para trabalhar, ele deu 2 dias e meio de folga. Tem gente que defende falando que são folgas pela Constituição. Legislação. Tá de sacanagem, a legislação só vale para o Flamengo? Não vamos acreditar nessa balela, meus amigos. Os jogadores, eles não estão fechados com o treinador, não é porque o treinador está exigindo maior parte do treinamento, não. O jogador faz churrasco, fecha com eles, tá até dançando creu. Pelo amor de Deus, só Jesus salva. Temos que aproveitar enquanto esse cara está desempregado. Precisa-se criar-se uma hashtag Jorge Jesus no Flamengo imediatamente e tirar esse treineiro português que não entende nada de futebol, ele e Marcos Braz, todos embora do Flamengo. Um grande abraço a todos, deixem o seu like, se inscreva no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço.